boa tarde, galera esperta. Segundão, estamos de volta, amores. Deu tempo aí molhar a garganta, meu povo? Maravilha, é um prazer revê-los, estarmos aí conectados em nome, em prol de um bem maior, é ou não é? A evolução da humanidade, galera. Tio Mads e toda a nossa equipe desejando para vocês degraus, tá? Morais, degraus de inteligência para a gente formar aí uma sociedade, né? Uma humanidade mais consciente, tá bom? Sobretudo com maior prazer pela vida, né? Nós devemos nos apaixonar pela vida, porque ela é um mecanismo da gente poder evoluir. Beleza? A todos vocês aquele abraço carinhoso e pedindo para vocês, compartilhe o link, bora encher a sala de gente boa, vamos questionar, vamos perguntar. O que vocês falarem aqui, meus amores, não tenham vergonha, perguntem, vamos interagir, tá bom? A gente está aqui para vocês. Então a gente estava falando agora há pouco nas roupas, né, na moda que o Hélio Oiticica trouxe aí pra gente. Lembrando que Hélio Oiticica e Lígia Clark, galera, nem se consideravam artistas. Para eles não eram artistas, eram anarquistas. Olha que interessante. Pessoas que faziam pensar, interagir com as obras de arte, fazer as pessoas sentirem arte. Beleza? Olha aí, vamos falar um pouquinho aí de Hélio Oiticica. Eu coloquei esse aporte teórico aí bem denso, galera, várias palavras, um texto, literalmente, para a gente ter aí, depois, quando a gente for estudar, né, ter esse aporte, essa fonte, tá? Olha aí, Hélio Oiticica nasceu no Rio de Janeiro em 26 de julho de 1937 e morreu no Rio de Janeiro em 22 de março de 1980. Muito novo, né? Foi um pintor, escultor, artista plástico e performático de aspirações anarquísticas. Por isso, Adriel, que as coisas dele é meio estranho, sobretudo aquela roupa, né? Os parangolés. É considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira. Interessante que ele nasce aí, ó. Aliás, ele morre em 1980. Eu nasci em 82. Eu vim conhecer Hélio Oiticica já aos 16, 17 anos. A história dele, né? Então, um cara que, sem sombra de dúvidas, deixou marcas interessantíssimas nesse contexto de arte brasileira. Tá? Hélio Oiticica buscou a superação da noção de objeto de arte, como tradicionalmente definido pelas artes plásticas até então, em diálogo com a teoria do não objeto de Ferreira Goulart. O que ele quer dizer, galera? Buscar a superação de noção de objeto de arte como tradicionalmente já era colocado para a gente. Por exemplo, a cadeira. A cadeira é um objeto artístico, porém, quem inventou a cadeira? O copo. O copo é um objeto de uso cotidiano. Existem copos e copos. O copo foi inventado por uma pessoa, mas quem inventou o copo? Veja que a indústria, ela apaga esse nome. E ela vai usar o produto como sendo dela. E aí o artista quer quebrar essa noção de objeto de arte. Beleza, galera? Tudo pode ser arte. Tudo pode ser manipulado por nós. Beleza? Então, o espectador também foi redefinido pelo artista carioca. O que é que ele está dizendo aí, galera? O público vai participar das obras de Hélio Oiticica. Então ele já mudou o contexto do concretismo europeu. Aqui no Brasil, esse concretismo ele já tem características de maior proposição, maior integração, e envolve já sentimentos. Tá bom? Então ele diz, o espectador também foi redefinido pelo artista carioca, que alçou o indivíduo à posição de participador, aberta a um novo comportamento, que o conduzisse ao exercício experimental da liberdade, como articulado por Mário Pedrosa. Então, galera, essa ligação do público participando, alterando os comportamentos, ó, exercício experimental da liberdade. Isso é acessibilidade, meu povo.
Enquanto alguns estilos artísticos afastam o público, ele vai querer atrair. Olha, vamos lá para o barroco, né? A igreja, com a reforma protestante, começou a perder fiéis. E aí a igreja começa a atuar com a contra-reforma. Contratou vários artistas para encher as igrejas de arte. Tanto é que no barroco a gente gerou uma espécie de exagero nas formas, né? Beleza, galera? Nesse sentido, o objeto foi uma passagem do entendimento de arte contemplativa para a arte que afeta comportamentos. E aí, galera, nós temos aqui para mim, uma das principais características da arte. A arte não é só mecanismo para a gente contemplar, mas ela altera nossos comportamentos em dimensões éticas, sociais, políticas. Beleza, Adriel? Pegou essa ideia, filhão? O objeto artístico sai daquela ideia de contemplação e vai para um viés de comportamento. Então, Hélio Oiticica, sem sombra de dúvida, ele vai fazer com que esse concretismo deixe de ser tão duro e as pessoas passam a interagir, a modificar a obra, tá bom? Continuando. A objetividade que Hélio Oiticica busca, galera, é justamente essa reação social e política, porque ele era anarquista. Ele era anarquista, era declarado literalmente, né? Ele era abertamente, ele se declarava como gay, tá? Era um estilo dele, né? E isso, de fato, deixava ele de uma forma mais aberta às suas reflexões artísticas em torno da sociedade. Galera, Josiel, vamos dar um brilho aí, um plus para a galera anotar. Isso que está em destaque, galera. Eu acho que é o mais importante. Você anota aí o nome. Hélio Oiticica, considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileiro. E aí você vai ter a participação do público e a redefinição do objeto. Tá bom? Josiel, 2 minutinhos para a galera, rapidão. Faz o print, galera. E escreve isso aí. Participação do público conduzindo ao exercício experimental da liberdade. Escrevam isso, por favor. 2 minutinhos, já a gente volta.
Olha aí, galera, a instalação de Hélio Oiticica para organizar Delirium. Veja que, literalmente, olha o concretismo aí, ele pegou as formas geométricas, como se ele pegasse esse... Vou usar aqui como se fosse um guarda-roupa, só para a gente pegar melhor a ideia. Ele pegou essa espécie aí de guarda-roupa e quebrou ele, tirou as formas, as prateleiras, o teto, a grade e pendurou, deixou suspenso. Veja que ele traz uma coisa útil, fatora ela, e hoje a gente tem outras percepções, móveis suspensos, ó galera. Vocês já viram que hoje tem camas que você pode suspendê-la pelo teto, não precisa de pé na cama, a cama não arrasta no chão, né? Você pode ter guarda-roupas suspensos, você pode ter prateleiras suspensas, enfim, isso hoje é uma grande realidade, né? É até uma modificação no espaço interno dos ambientes, tá bom? Então, ele pega características da pintura abstrata e traz aqui para o design de interiores. Olha que interessante, né? Quando ele quebra estas partes aí, deixando em pedaços, e esses pedaços literalmente parece que não fazem parte deste conceito, parece que são maiores, né? Ele amplia a percepção para as partes de um todo. Quando a gente olha para uma obra concreta, a gente procura significado no todo. E aí, ao fazer esse tipo de obra, a gente é indagado, questionado a olhar para o todo, né? Olha aí a instalação chamada Tropicália, de Hélio Oiticica. Veja que ele coloca ali os tapumes com cores bem quentes, né? Cores que denotam país tropical. O tropicalismo é uma manifestação que aconteceu aqui no Brasil. Nós vamos ter uma aula específica sobre tropicalismo. Mas ele preparou um ambiente inteiro para ter esse ar, ter essa característica de país tropical. Fez uma espécie de praia aí no meio de um salão, né? Lembrando aí, ó, 4 de março de 1968, né, em épocas ainda bem marcantes, pós-ditadura. Tá bom? Fazendo o povo interagir com a obra. As pessoas podem caminhar por essa instalação sentindo um pouco dessa ideia tropicalista. Tá bom? É uma obra relativamente simples, mas o princípio das grandes instalações. Beleza, galera? Olha outra instalação de Hélio Oiticica. O Magic Square número 5, projeto de 1977. Segunda versão foi feita em 2008, né? Já foi apresentada uma nova versão. Agora vejam que, de fato, o geométrico, as cores, a forma é a principal característica da arte concreta. Tá bom, galera? Não há uma apreensão filosófica. Por exemplo, para as crianças estar num ambiente desse aí, brincando, a cor, o tamanho, a forma, parece que elas estão em labirintos. Ou até mesmo entre esses painéis com cores que dá uma sensação artística. Como se fossem brinquedos gigantes. Mas veja que a filosofia, a subjetividade, ela não é acionada com tanta firmeza, né? A gente fica até assim, olha, tio, poderia filosofar em torno disso, falar algo sobre a cidade no meio da floresta e tal, o crescimento urbano, né? O crescimento na horizontal, enfim. Porém, em si, a obra já encerra todos esses questionamentos. Beleza, galera? Olha aí nossa querida Lygia Clark. Vejam que a imagem traz aí pra gente várias esculturas, né, da Lygia Clark. E ela é marcada por essas dobradiças que vocês podem interagir com essas esculturas. Mas qual é a mensagem inicial para vocês? O tipo de material.
Veja que a gente se preocupa, isso tudo é metal. O material, a forma, a cor do metal. O metal no início do século XX era algo, digamos assim, em abundância, né? Hoje, tudo que você, até uma faca que você vai comprar, se ela for em aço, ela tá caríssima. Porque esse tipo de matéria-prima vai para a indústria tem lá todos os seus mecanismos de manutenção, e a gente sabe que acaba gerando um aumento no preço, né? Até mesmo porque nós não conseguimos repor metal, aço na natureza. A gente tira, minha geração, por exemplo, tira, mas mesmo que eu enterre ali qualquer outra coisa para que vá virar uma pedra, vá virar um metal, é algo milenar, né? São milhões e milhões de anos para que a gente tenha essa formação rochosa mais resistente. Então, a proposta, ela é contextualizante, porque você vai ser inserido dentro de um movimento que te faz ver coisas que literalmente daqui a um tempo nem estaremos mais vendo, né? Por exemplo, a madeira de lei, o cedro. O cedro aqui no Brasil, meu povo, está quase extinto. Se não foi em reflorestamento, desde o tempo da chegada dos portugueses até hoje, o pau-brasil, né? Que é o cedro, o cedrinho, ele vem aí sendo usado como nunca. E reflorestamos, beleza, mas demora também uma quantidade de tempo para que isso venha a ser funcional novamente. Então, quando a gente retira uma árvore da natureza, aquela reposição que demoraria 50, 100 anos, às vezes não dá nem tempo a gente ver aquela árvore nascer novamente, né? Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho da Lygia Clark. Lygia Clark é o pseudônimo de Lygia Pimentel Lins. Nasceu aí no Belo Horizonte, 23 de outubro de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro, 25 de abril de 1988. Foi uma pintora e escultora brasileira contemporânea que se auto-intitulava Não Artistas. Beleza? E uma das ideias também de Lygia Clark é a interação do público com a obra, tá bom? Olha aí Lygia Clark com uma de suas obras em 1972, estilosa toda aí, né? Cabelãozão no mullet. Veja que há uma referência a esse brilho do metal, tá? Você pode chegar aí nessa obra e interagir com ela dobrando partes dela, tá? Olha aí a obra chamada Casulo, de 1960. O que chega aí para vocês, galera, de mensagem? A obra em si, ela te passou uma mensagem? O que é um casulo? O casulo faz parte de uma das fases, né, da metamorfose, da borboleta, da lagarta. É ou não é? Então essa ideia de casulo, metamorfose, tem a ver com esse conceito artístico? As transformações na arte, a transformação social, a transformação da matéria. Beleza, galera? Veja como ela começa a fomentar também outras instâncias, mas isso é subjetivo e individual. Cada um de nós vai ter uma interpretação. Ok? Então, veja que até para você conceber esse tipo de material aí, ó, você precisa de uma técnica, solda, né, o corte, materiais que exigem maior cuidado de manipulação, que são materiais oriundos da Revolução Industrial, marcas da indústria. Ok, galera? Lembre-se, antigamente, por exemplo, os carros eram todos de metal, né? Para empurrar um carro tinha que parecer 4, 5, 6 pessoas. Hoje o carro você empurra sozinho, porque literalmente ele tem aquela fibra, né, que é mais leve, mais fácil de reparar. Porém, também quando bate um carro ele vira só um maracujá hoje, né? Ele fica só
o maracujazinho. Por causa desse novo tipo de material que é usado aí na indústria automobilística. Material que quebra mais fácil, que amassa mais fácil, e a gente vai ter que estar remendando tudo isso, né? Beleza? Olha a Elijah Clark ao lado de suas esculturas em seu ateliê. Ela também pintava, né, com esse padrão concretista e neoconcretista. Beleza? Veja que uma alusão especial que ela dá a essas formas, como técnica de composição, é algo que diferencia ela de vários outros artistas, hein? Tá bom? Esse jeito dela fazer e compor suas obras. Tranquilidade, galera? Nós falamos na arte propositora. E aí, quando a gente fala em propositor, a gente tem a interação, que é a mesma coisa de proposição, interagir. Quando você interage, galera, olha o que, que ele diz aí, o disseu.com.br. O que, que é interação? Influência recíproca entre uma coisa e outra. Então, os artistas acreditam que quando você interage com a obra, você acaba recebendo dela também informações importantes. Essa interação, ela gera uma proposição na arte. Essa proposição é uma maravilha, porque nós trocamos informações com as obras, galera. Antigamente você chegava em frente a uma escultura, você botava logo o braço para trás. Não podia tocar. E aí gera uma espécie de afastamento. Isso aconteceu com a arte concreta, que ela acaba afastando o público. Beleza? Então ele diz, influência recíproca entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra pessoa, a interação da teoria e da prática. Beleza? Diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. Nós temos que interagir diariamente com as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, porque senão a gente se torna pedras que não falam. Olha que interessante. Então, essa definição nos mostra a diferença e o que chamava, que inquietava os artistas no concretismo. Esse afastamento do público. Beleza, galera? Show de bola? Tranquilo todo mundo? Vamos para frente. O que é o neoconcretismo, galera? Olha aí, ó. Como o próprio nome sugere, o neoconcretismo foi um novo olhar sobre as obras de arte, fazendo duras críticas ao movimento concretista de São Paulo. Seja nas artes plásticas, nas esculturas, performance ou literatura, o neoconcretismo criticava o movimento paulista e defendia o subjetivismo da arte. Então, como eu falei para vocês, ó, o que eles negaram no começo, o neoconcretismo vem e pede novamente. Olha, nós queremos o subjetivo na arte, tá bom? Porém, nós não concordamos com o racionalismo e nem com o cientificismo. Como assim, tio? A arte, ela pode te gerar subjetividade, beleza. Mas eu não vou estar ali criando essa subjetividade com uma intenção que você perceba algo, alguma coisa. É meio que automatizado. Por isso que ele disse que também não concordava com o racionalismo e nem com o cientificismo. Por exemplo, eu fazer uma obra concreta e querer dizer que ela é poética, é estranho. Mas vai que você pode perceber isso também, né? Olha aí, também conhecido como movimento neoconcreto, as ideias tiveram como grande influenciador o filósofo francês Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, né? E foi inaugurado em 1959 no Rio de Janeiro. Entre os brasileiros, como a gente falou, o poeta maranhense Ferreira Goulart e a artista mineira Elijah Clark, eles acabam adentrando esse neoconcretismo, tá bom? Vamos anotar aí rapidão, galera, o neoconcretismo. Sobretudo, essa ideia aqui do segundo tópico, ó. Beleza? Esse segundo parágrafo
Ele é muito interessante. Josiel, coloca aí novamente um minutinho para a galera, rapidão, só para fazer o print e anotar aí este segundo parágrafo, meus amores, sobre o neoconcretismo. Já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Show de bola. Conseguiram anotar todos vocês? Tranquilidade? Maravilha. Então vamos em frente, hein? Olha aí, características do neoconcretismo, galera. E aí, nós temos aqui, ó, ferramenta para você nunca mais esquecer o que é o neoconcretismo, tá? Como já descrevemos em alguns momentos ao longo deste post, o neoconcretismo tem características bem próprias e contrárias ao concretismo. Foi um momento significativo das artes, considerado um divisor de águas, impondo um verdadeiro choque entre São Paulo e Rio de Janeiro, no quesito de produções como esculturas, poesias, etc. Assim, houve inúmeras características que vale a pena você se atentar para saber o que estudar e manter bem no Enem, tá bom, galera? Então tá aí, ó. Características neoconcretas. Fez críticas ao concretismo, bem como ao positivismo, cientificismo e o materialismo. Tá? Veja que a própria obra de arte em si, ela já te dá uma relação mais direta, né, com o contexto social. Defendeu a subjetividade, a intuição, valorizando a expressão artística. Então, o artista ele é valorizado mais uma vez, ao invés de ser afastado, como o que aconteceu no concretismo, né? Colocou-se em prol da interação do público com as obras. E isso é uma das principais marcas do neoconcretismo, tá, galera? Olha aí, ó. Beleza? Colocou-se em prol da interação do público com a obra. Trouxe mais liberdade nas experiências e criações. Você não precisa estar ligado a uma corrente acadêmica para criar obras de arte no concretismo. Fez uso de formas geométricas, mais cores e abstracionismo. Lembre-se que o neoconcretismo e o concretismo eles são abstratos. Tá bom? Viés humanista e existencialista, porque há interação das pessoas, tá bom? E apoia a transcendência da arte. Como assim, tio? A arte fazendo com que as pessoas tenham estesias, prazeres, coisa que em épocas da Idade Média, por exemplo, nós éramos totalmente dogmatizados, comandados pela igreja e pelo Estado. Tá bom? Vamos anotar isso aí, galera, rapidão. Vale a pena, tá bom? Josiel, coloca aí 2 minutão pra galera fazer o print e anotar características do neoconcretismo. Já a gente volta, amores.
Beleza, beleza, galera esperta. Anotarei, meu povo, vamos embora. Vamos para frente. Olha aí, agora, que coisa interessante, galera. E aí a gente disse que brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Olha aí, Valdemar Cordeiro. Valdemar Cordeiro, ele usa a linguagem dos computadores para alterar a imagem e tornar ela concreta. Veja que nessa fotografia, A Mulher que Não É Bebê, em 1973, faz uma alusão. Aliás, perdão, a fotografia, ela viralizou em épocas da Guerra do Vietnã. A gente tem várias imagens de crianças que perderam as famílias inteiras, né, na Guerra do Vietnã. Ele pega essa fotografia, que é uma fotografia preto e branco, né? O estilo de foto da época, a tecnologia da época. E aí, quando ele vai imprimir essa foto, ele altera lá no computador nos logaritmos, lá na forma de impressão, onde ao invés dele botar a tinta preta, o computador vai imprimir letras e nomes. Então ele escreve vários nomes, outrora aleatórios, nomes com intenção, e o computador vai repetir isso várias e várias vezes, e ao invés de jogar tinta preta, ele joga letras pretas. Então o rosto da menina, como a gente observa, sobretudo de longe, está em pontilismo, pontinhos. Quando você chega bem pertinho, galera, aí tem vários nomes, ó. Nomes de pessoas envolvidas naquela época. A questão da mídia, ó, ele traz aqui geométrica, mídia, repartição, bombas, ataque, atual, explicação, referências, universal, enfim, tem vários nomes aqui que a gente só consegue entender se a gente aproximar bem. Tá bom? Mas o que Valdemar Cordeiro quer dizer com isso? O que ele traz, o que tem a ver com concretismo ou neoconcretismo? É neo porque a gente já tem ideia de sentimentos. Mas veja que a própria imagem da pessoa virou uma poesia. Então a associação de poesia ou textos e imagem, textos e formas. Mais uma vez, as formas que essas letras estão organizadas vai gerar a imagem que nós estamos vendo aí. Tá bom? Então, alguns artistas que, no caso, o Valdemar Cordeiro, que trabalhava com tipografia, né, nessas fábricas não, nessas, uma espécie de como é que a gente chama, meu Deus? Nossa, peraí, tem um nomezinho. Que eu vou fazer. Me ajuda aí, José. Como é o nome? Lá onde eu faço os panfletos e cartazes, pelo amor de Deus. Na gráfica. Ele trabalhava em gráfica, né? E tudo isso era feito manualmente. Agora, com a chegada dos computadores, aí ele pode atuar de uma forma mais complexa, né? Mas olha aí algumas obras de Valdemar Cordeiro que trazem essa ligação com as formas, com os sentidos da estrutura básica da linguagem visual, né? Ponto, cor, forma, linhas, texturas. Ok? Veja que aí próprias linhas retas, organizadas de tal forma, geram instabilidade. Né? Por exemplo, tem uma técnica bem interessante de você fazer linhas curvas usando linhas retas. Ó, por exemplo, se eu usar aqui um eixo XY, e aí se eu pegar e for ligando assim, ó, do início com o fim, 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 eu vou gerar curvas usando linhas retas. Então, dentro da proposta visual, né, o elemento básico da própria linguagem artística é o ponto, a linha, a forma, e é o que o Valdemar Cordeiro utiliza nos seus princípios. Tá? Olha aí uma fotografia de um casal bem próximo e depois eles mais afastados, e quando ele começa a decompor no grau 1, grau 2 e grau 3.
Olha que interessante. Tá? De fato, a gente percebe uma evolução e ele traz esse aspecto evolutivo de trás para frente, né? Ele mostra a fotografia e depois a decomposição dela. É um processo reverso, digamos assim, tá? Tio, mas e aí, tio? Por que que a intenção dele, enquanto a gente tem fotos de alta definição, por que que ele faz é tirar essa definição da imagem? E aí onde está a poética dele? Aí onde está a temática dele? Enquanto muitos pensam na forma e tirar essa forma, como seria? Lembra que o abstracionismo, eles tiram a forma das coisas? O neoplasticismo, o abstracionismo, a arte concreta, ela tende a esse abstracionismo. Por isso que a gente tem aqui uma tendência a tirar as formas, né? Retirar as formas. Beleza? Isso acontece no abstracionismo, no neoplasticismo, sobretudo no concretismo. Olha aí o Valdemar Cordeiro, o próprio, né? E do lado nós temos uma fotomontagem. A sua própria fotografia, já com um novo aspecto visual, né? Tem um sim, um não, sim, um não, sim, um não. Veja que a subjetividade volta para a obra. As pessoas podem refletir em torno de algumas mensagens. Lembrando que cada um vai perceber de um jeito, né? Cada um vai perceber isso de um jeito. Isso é subjetivo. Tá bom? Show de bola, né? E vocês terem uma ideia, essa foto aqui, ó, ela é exposta em perspectiva. E ela é uma espécie de tablado assim, onde você tem fotos, os pedaços da foto em ângulos diferentes, em posições diferentes. Essa fotografia que nós estamos vendo aí faz com que a gente veja tudo organizado. Mas ela está assim, ó, separada. Os pedaços dessa imagem. Quando você olha no ângulo certo, você vê ela formatadazinha. Quando você olha por outro ângulo, você não entende que é o rosto do próprio Valdemar. Beleza, galera? Olha aí, Valdemar Cordeiro, com as criações que utiliza a linguagem do computador, explorada a partir do final da década de 60, ele realiza uma espécie de resgate em outra escala. Volto ao ponto de partida. A arte concreta, o que fazia? Digitalizava a imagem, números, superfície com quantidades, relacionava essas quantidades e programava os quadros. Então, antigamente, fazia isso tudo manual, né? Hoje, com os computadores, fica mais fácil. Olha aí, a execução era artesanal. Apenas porque não havia indústria alguma que quisesse fazer isso. E os artistas não tinham dinheiro para pagar, então tinha que fazer tudo manualmente. Olha, eu tive a oportunidade de ir numa gráfica, galera, é um trabalho complexo, né? Alguns tipos de cartazes, eles literalmente usavam uma espécie de carimbo para poder gerar as imagens. Hoje no computador você prevê tudo, você vê colorido, não colorido, enfim. Você pode ampliar a imagem, reduzir, né? Então a execução era artesanal apenas porque não havia indústria alguma que quisesse fazer isso e os artistas não tinham dinheiro para pagar. Os quadros concretos poderiam ter sido executados por uma tipografia, por uma indústria, por uma máquina, porque eles tinham na sua base um programa numérico. A arte digitalizada, né, ela pode ser usada aí para N aspectos sociais. Tá, galera? Nós sabemos que o digital, por exemplo, a fotografia digital, antigamente para a gente ter uma foto, meu amigo, era caríssimo, porque você tinha que revelar o filme. E às vezes você revelava o filme da máquina, o filme queimava algumas fotos. Nem todas aquelas fotos prestavam, né? Hoje, com a era digital, a fotografia ela é instantânea. Beleza, galera? Interessante isso, né?
a migração de uns aspectos para outros. Olha aí a escultura, o beijo. Ele chama aí de objeto eletromecânico e fotografia preto e branco sobre papel. Ela mede 50 por 45. Está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, Antônio Sagese. E quando você se aproxima desse objeto aí, galera, ele tem um sensor de presença. Então, quando você se aproxima, a boca abre e fecha. Olha que interessante. Ah, tio, é como se eu fosse chegando no supermercado que tem aquela porta que abre sozinho. Exatamente. Ele usa uns sensores, né, para essa aproximação, tá bom? E aí o público interage com a obra literalmente, né? O público interage com a obra literalmente. Você se aproxima, afasta, como se estivesse recebendo um beijo. Olha que massa, né? Olha que interessante. Tá bom? Olha aí, ó, aquilo que eu falei para vocês, o painel onde está o rosto aí do nosso querido Valdemar Cordeiro. Veja que ele também criou aí essa fusão de rostos, né? Tem pedaços de rosto aí de muita gente, fazendo uma alusão a esse concretismo na nossa genética, né? Pedaços de gente do mundo inteiro. Quando a gente fala o Brasil, um país, pátria do mundo, né? Nós temos aí pessoas do mundo inteiro aqui no Brasil. E isso gera a nossa mistura cultural, a nossa miscigenação, essa fortaleza cultural que nós temos no Brasil. Justamente por essas misturas, né, étnicas. Beleza, galera? Muito show, né? Olha aí a obra que eu falei para vocês agora há pouco. Ó, a gente viu o rosto dele, mas agora, se você tiver um pouquinho mais de lado, você nem consegue entender que é o rosto do Valdemar aí. Porque ele fatorou, trazendo o rosto dele para a arte concreta. O que é a poesia concreta, meus amores? Olha aí, movimento literário de caráter experimental, surgido em meados do século XX no Brasil pelos irmãos Haroldo Campos, Augusto Campos e o Décio Pignatari. Tio, então quer dizer que, vamos lá, tio. Se na arte concreta ele se preocupa mais com as formas, cores, textura, linha, elementos da linguagem visual, a poesia concreta vai ser como? Poesia gerando formas. Beleza? Você pode hoje escrever uma poesia, meus amores, desenhando. Imagine que ao invés de você usar linhas para desenhar uma casa, você pode escrever um texto inteiro desenhando. E aí a gente associa essa ideia de poesia concreta. Olha aí o poema O Infinito dos Seus Olhos, de Décio Pignatari, e o poema Pluvial, de Augusto de Campos. Quando ele diz aí, ó, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, ele coloca o símbolo do infinito. Veja que tem uma forma. Olha aí o Augusto do Campo colocando a palavra pluvial e fluvial de diferentes formas. Plu. Se você pegar lá de cima para baixo, ó, ela tem pluvial, e depois botou flúvia, flu. O que é plu e o que é flu? Alguém lembra quais são as águas pluviais e as fluviais? Pluvial é dos rios, fluvial é das chuvas, seria isso? Veja que ele tem uma inclinação interessante, né? A história da chuva cair inclinada ou reta. Veja que os L's fazem uma ideia de que está caindo reto e o P nessa inclinação faz uma ideia de direcionamento. Beleza? Então, isso que a gente chama de poesia concreta, quando a gente associa poesia
mais as formas. Beleza, galera? Super interessante, né? Olha outras bem interessantes. Essa é um estilo espelho, ó. Lua na água, alguma lua, lua alguma. Ele usa a técnica do espelho, como se as palavras estivessem refletidas na água, né? Olha, ovo, novelo, novo no velho. O filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. E aí ele coloca essa ideia de um losango, dando forma à poesia. Então, quando falar em poesia concreta, você vai lembrar dos elementos básicos da imagem. Os pontos, a linha, a forma, a cor. Belezinha, galera esperta. Show de bola. Olha aí nosso querido Augusto Campos e Júlio Plaza. Esses caras criaram o Poemóbilis. Que a arrumação é esta, Poemóbilis, poemas que se movem. Exatamente, Maria Joelma. Seja bem-vinda, querida. Olivia Viana, Kaline Cabral, nosso brother Adriel, show de bola. Agla Camille, ainda tá por aí? Tudo tranquilo? Olha só, esses poemas que se movem, ao abrir a folha, você vai ter um poema que se move, literalmente, um poema cinético. Então, os artistas em torno de todos os segmentos, né, da arte, eles vão procurar criar novas possibilidades. Então, um poema que se move é muito interessante, um poema que muda ali de cor, que muda de forma, né? É bem interessante essa pegada do Poemóbilis. Tá bom, galera? Olha aí, uma questãozinha para a gente fazer. Analise a imagem. Analise essa imagem. Veja que ela faz parte do concretismo. Nós temos aí quadrados e retângulos, alguns maiores, outros menores. Beleza? E a questão vem aí, ó. Com base na imagem, nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea, é correto afirmar. Querem ler para responder? Vamos lá. José, coloca aí um minutinho para a galera responder essa questão. Vou dar uma dica para vocês. Eliminem aquelas que vocês acham que não pode ser, tá bom? Vai dar certo. Já a gente volta. Beleza, beleza, galera esperta. Amores, vou fazer essa questão de baixo para cima, para a gente pegar a eliminação, tá? Olha aí, letra E. O concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa. Vixe! Expressão figurativa, vixe! Nada de figurativo, não. Não tem figurativo, não tem simbolismo. Beleza? Tá fora a letra E. Letra D. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas como Manabu Mabé registraram temas vinculados à realidade social. Galera, né? Nós vamos ter um automatismo, mais liberdade na sua composição,
ligado sobretudo aos elementos matemáticos e geométricos, tá? Letra C, ligada à estética do realismo mágico. Eita, esse termo aqui, vamos logo tirar ele, né? Realismo mágico, não. Não vou nem continuar. E propondo uma reconstrução ilógica da realidade. Não, 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 não. Pegadinha do malandro. Letra B. O uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos. Nem vimos seres vivos, né? Cavaleiros medievais está fora. Vira que por eliminação, vocês respondem tranquilos? Ok? Quando a questão de arte, galera, te pegar assim, vixe Maria, tio, agora aí, sai eliminando. Vem de baixo para cima, de cima para baixo, que você vai achar a nossa querida letra A de aprovados, tá? A arte brasileira sofreu diversas direções quando artistas como Renina Keitzer e Lygia Clark ligaram-se a diferentes movimentos estéticos, como o abstracionismo e o concretismo. Tá bom? Vamos fazer a próxima? Interessante, a próxima. Vamos aí, vamos juntos. Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. Primeira, buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. E aí? Interessante? Segunda, teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Falamos nesses caras, né? E a terceira, foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita à década de 1950. Olha, restrita já é outra palavrinha que a gente deve estar de orelhinha em pé. A arte, ela não quer restringir, ela quer ampliar nossas percepções. Tá bom? Então, nós temos aí, galera, a 1 e a 2 como correta, né? Nós temos aí, buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa, das artes em geral. Tá? Quando a gente falou agora há pouco ali na poesia concreta, veja que ela quebra essas regras do português, né? O 2 teve como integrantes fundamentais os irmãos Haroldo e Augusto Campos e Décio Pignatari. Tranquilidade, todo mundo? Vamos fechar aí com essa última questãozinha, tá bom? Sobre as principais características do concretismo, é incorreto afirmar. E aí, galera, eu vou deixar essa questão com vocês. Ele está perguntando o que é incorreto, o que eu não posso afirmar sobre o concretismo, tá bom? Incorreto afirmar. Corre aí rapidamente na letra C. Olha o que é que ele diz aí, ó. O concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem. Beleza. Apresentando poucas inovações em relação à forma. E aí a gente tira de letra. Por quê? Foi modificar a forma de pensar, de escrever, de analisar. Beleza, galera esperta, meus amores? Eu vou deixando aqui para vocês um abraço carinhoso, tá bom? Convidando a todos a essa prática artística, a prática do bem, de ajuda ao próximo também. Tá? A todos vocês um final de semana maravilhoso e a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira com muita alegria, galera. Valeu, até a próxima. Show, tamo junto, meu povo.